Meus amigos, é um prazer nós estarmos voltando aqui para mais uma lição Betel. Já estamos aí na lição de número 2, graças a Deus, desse último trimestre de 2021, que tem por tema as bênçãos advindas da salvação. Eu sou o Agnaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e espero que Deus, que o Espírito Santo nos ajude e nos ilumine aí para que você possa ter aí uma excelente aula nesse domingo. Não saia daí. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, acione o sininho, deixe o seu comentário, dá aí o seu like aí, que Deus possa nos abençoar e nos iluminar para nós compreendermos essa palavra rica, poderosa, eficaz e capaz de dividir junto e medula, alma e espírito, e ainda discernir o propósito que há no coração dos homens. Que o Espírito te use poderosamente, meu amigo professor. As bênçãos advindas da salvação é o tema. Tem por texto áureo Isaías 12, 2, que diz: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías 12, 2. A verdade aplicada: desde a eternidade, Deus elaborou um plano para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Tem por objetivos ensinar acerca da eleição divina, mostrar o significado da predestinação e apresentar os propósitos da soberana eleição. Vamos nós aqui então, olha. O texto de referência está em Efésios capítulo 1, versos 4 a 8. Nós não vamos ler para ganharmos tempo. Temos aí por introdução, ó, o maior presente concedido à humanidade é a redenção. Somente um Deus onisciente, onipotente, onipresente poderia planejar e realizar a redenção dos seres humanos, graças a Deus. E aí ele vai dizer, ó, eleitos antes da fundação do tempo. Essa lição, ela tem um cunho, assim, sabe, teológico, grande. Por quê? Porque existe aquela discussão teológica da teologia reformada e no contexto aí da teologia pentecostal. Então, nós vamos aqui no decorrer dessa lição, né, desse resumo, na verdade, abordar um pouco esse assunto e te abrir um leque aí para que você, meu amigo professor, possa estar estudando esse assunto. É como eu sempre digo, só para você ficar de plantão. Se ninguém te convidar, se ninguém te perguntar, você não fale nada, segue o seu assunto aí, de maneira clara, é óbvio. Mas caso alguém te pergunte, você tenha argumentos para responder a razão daquilo que você acredita, tá bom? Bom, eleitos antes da fundação do mundo. A salvação em Cristo Jesus não trata somente do livramento da ira vindoura, ela porta consigo bênçãos preparadas por Deus para toda a humanidade. A gente pensa um pouco no apóstolo Paulo, para pensar, um fariseu de verdade, conhecedor da lei, ele disse que era irrepreensível naquilo que ele fazia. E de repente ele se vê dentro desse contexto de eleição. Parece que Paulo está falando muito de si. É claro, ele está falando de um cunho teológico diretamente para a igreja de Éfeso, a quem ele evangelizou, ensinou por 3 anos, fundou aquela igreja. Paulo fundava a igreja, né? Tem pessoas que afundam
a igreja. Olha que temática que dá. Tudo que pega afunda. Parece um chumbo que botou na mão dessa pessoa, ela afunda tudo. Mas Paulo não afundava, ele fundava igreja. Glória a Deus pela vida desse homem, que talvez foi o maior fundador de igreja de todos os tempos. Por quê? Porque Paulo não ficava fundando igreja onde outros já estabeleceram. Paulo ia fundar igreja aonde não tinha. E outra coisa importante, Paulo não ficava preocupado se aquela região era uma região de alto poder aquisitivo. Se valia a pena fundar uma igreja ali pelo poder monetário que tinha o bairro. Paulo fundava a igreja pensando em vidas, pensando em almas. Por isso, Éfeso, ele ensina por 3 anos. E ele diz, com lágrimas. Ensina com lágrimas. Porque a preocupação dele não era monetária. Paulo não era capitalista. Deus nos guarde disso. Paulo tinha uma visão de reino, de almas, de vidas. Por isso, ele trabalhava as pessoas. Então, pensando talvez nele, ele olha para dentro de si e pensa assim, eu aqui, hoje chamado por Deus, eu que persegui a igreja, que persegui os crentes, que matei os crentes, estou incluso dentro desse contexto de eleição que Deus nos presenteou para que andássemos nele. Vamos lá então, eleitos com todas as bênçãos espirituais. O que são bênçãos espirituais? A gente não vê falação de bênçãos materiais, é sempre bem, é coisas de Deus, é coisas espirituais. Nós perdemos o foco, desviamos-nos da verdade e as bênçãos espirituais já não é mais falada, a salvação, a redenção, a habitação do Espírito Santo, a maior bênção espiritual, a nossa salvação. Olha que grande bênção você ter o Espírito Santo dentro de você. Nenhum teólogo consegue explicar essa dinâmica de o Espírito Santo habitar em nós. Foge à razão, o raciocínio humano. Mas cremos porque a palavra de Deus diz que Deus está em nós pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19, Efésios 2,22. E nós cremos nisso. E às vezes temos até que bater no peito. Espírito Santo está aqui, meu amigo. Seja bem-vindo, a casa é sua. Governa, manda tudo. Mandem tudo. Por isso que às vezes eu discordo daquele hino. És bem-vindo, a casa é sua, pode entrar. Gente, quem é dono da casa, ninguém precisa mandar ele entrar. O dono da casa tem a chave e entra. Se a casa é dele, ninguém manda ele entrar. A casa é dele, ele que manda. Ele entra e sai a hora que ele quiser. Então fazem umas letras aí fora do padrão da teologia bíblica, da teologia paulina. Vamos seguir o fluxo aqui. Abençoados com essas bênçãos espirituais. O tópico 1, subtópico 2 diz, ele nos elegeu. Bom, ele nos elegeu. Então, primeiro ele fala que nós somos eleitos e ele nos elegeu. Agora, preste atenção. Quando você vai eleger alguma coisa, política, se espera que se elege o melhor político. E a gente fica caçando quem é o melhor. Quando você vai eleger alguma coisa para fazer uso, você escolhe a melhor. Você opta por aquilo que é mais bonito, mais eficiente. Só que Deus não. Deus elegeu-nos sem olhar a cor, sem olhar o credo, sem olhar a condição financeira,
sem olhar o bairro aonde mora, sem olhar se mora no norte, no sul, no centro ou na zona rural. Ele elegeu em Cristo todos aqueles que vão a Cristo, que o recebe, entra na escala de sua eleição, porque todos são eleitos à salvação. A eleição, ela é a nível universal. Então, quem vai a Cristo, logo participa desse processo de eleição por Cristo Jesus. Aí entra aqui um pouquinho do ponto calvinista, nós vamos entrar um pouquinho mais para frente aí para a gente tentar entender isso, tá bom? O tempo da validade dessa eleição. Essa eleição, ó, toda doutrina revelada nas Escrituras só pode ser concebida pela fé. Isto acontece com a doutrina da Trindade, a doutrina da salvação, a doutrina da eleição ou predestinação. Mesmo assim, todos nós concordamos que a eleição começa em Deus e não no ser humano. A eleição é um ato poderoso de Deus. Foi Ele que elegeu. Foi Ele que nos elegeu em Cristo. Ela é incondicional, não depende do esforço humano. A eleição não depende do esforço humano. E a Cristo, você precisa ter o coração aberto e o Espírito te convencer. Aí o que ensina a teologia calvinista? A teologia calvinista vai ensinar que ninguém pode resistir o Espírito Santo. Todos aqueles que são eleitos, eles serão salvos, porque eles não podem resistir o Espírito Santo. Mas vamos ler o que diz o grande teólogo Estevão, em Atos capítulo 7. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Esse texto do capítulo 7 de Atos, do versículo 51, quebra muito do conceito calvinista nesse contexto aí de que o Espírito, quem é de Deus e ele não resiste. Não tem como o homem resistir o Espírito Santo. Aí eu penso e falo assim, bom, se o homem numa natureza pecaminosa não tem como resistir o Espírito Santo, como que o homem vivendo num paraíso em inocência cedeu à tentação do diabo? Então o que a gente entende? Que Adão e Eva tinham o livre-arbítrio por opção. Eles poderiam ignorar o diabo, até porque viviam num estado de perfeição. E eles optaram para dar ouvido à sua voz. O homem encharcado no pecado tem ou não tem o direito de escolha? Eu acho que seria mais fácil o homem na inocência resistir à ação do diabo e não pecar, do que o homem no pecado optar sim, ter o direito de optar sim ou não pelas coisas de Deus. Então dá uma estudada nesse ponto aí, porque isso é muito relevante dentro do assunto teológico. Qualquer coisa, não esqueça, deixe o seu comentário aí, porque isso é importante. O tempo dessa eleição, ela é eterna, ela não tem limite de tempo, ela é eterna até irmos para o céu. Se existe um tempo, seria esse. Então vamos aqui por 2. Predestinados a uma vida de comunhão.
O que é predestinados? Ó, pré-destino. Então, nós estamos pré-destino, predestinado a ir para o céu. Assim como o homem sem Cristo está predestinado, com pré-destino, a ir para o inferno. Se ele se arrepender e voltar para Cristo, ele, meia volta. Se o homem com Cristo resolver, está indo para o céu, resolver abandonar Cristo, ele está indo para lá, meia volta. Então, a predestinação é um predestino. Você está indo, você está a caminho e você pode mudar de rota caso opte por isso. Então, para que é essa predestinação? Predestinado segundo sua vontade e propósito. Há uns propósitos estabelecidos por Deus para os predestinados. Todos são predestinados em Cristo. A predestinação está na Bíblia e ela é cristocêntrica. Se estivermos em Cristo, estamos predestinados ao céu. Digamos que, de modo metafórico, vou repetir aqui uma ilustração, você toma um navio em direção a atravessar o outro lado da ilha, você está predestinado a chegar lá, mas se você optar por pular do navio, o navio chegará e você não. Então, isso aí fica dá um pouco de luz ao que é predestinado. É a sua opção saltar do navio antes que ele chegue na ilha, mas ele vai chegar porque lá é o predestino dele. Quando ele chegar lá, ele chegou ao seu destino. Então, predestinado segundo a sua vontade, para quê? Predestinados para chegarmos do outro lado. Essa é a vontade de Deus. E o 2 dos predestinados para a adoção de filhos, ou seja, quero citar aqui uma fala de William Berkeley, que diz que, de acordo com a lei romana, uma pessoa adotada desfrutava da nova família de todos os direitos de um filho legítimo e perdia todo o direito em sua família anterior. Ou seja, todo direito nós temos em Cristo, por sermos seus filhos. Ele nos comprou, ele nos remiu, ele nos adotou. Este aqui é um propósito da predestinação. O 2,3, predestinado para sermos semelhante a Cristo. Então, predestinado para sermos semelhante a Cristo, a termos uma vida santa, a termos uma vida justa, a termos uma vida irrepreensível, a ter uma conduta moral impecável. Então, a predestinação é para formar santos. Para formar santos. Você está predestinado a chegar no céu e a sua vida vai denotar um estilo diferente, porque agora você anda com Cristo. Você se tornou filho de Deus. Você entrou no grupo eleito por Ele. Você decidiu ir para o lado dos eleitos. E isso aí vai ter que ter aí uma ação transformadora. Por quê? Porque uma das bênçãos espirituais é a salvação e a morada do Espírito dentro de nós, que na medida que a gente for dando liberdade a Ele, Ele vai estar aí trabalhando dentro do nosso ser. Para nós concluirmos, aí nós temos aqui o 3, o propósito da soberana salvação. Primeiro propósito dessa salvação, eleitos para sermos santos em Cristo. Até falei isso antes. Eleitos para vivermos uma vida santa. Eleitos para vivermos uma vida irrepreensível. Eu quero ler um outro texto, que é Romanos, capítulo 11, versículos 21 e 22, que também vai falar aí do direito do livre-arbítrio. Isso é importante a gente entender. Diz assim, porque
Se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Olha que machado na raiz. Paulo escrevendo aos Romanos também quebra um pouco aí da teologia calvinista de uma eleição incondicional. Essa é a maior problemática aí da eleição restrita de uma certa quantidade de eleitos. Estude bem esse assunto. Eu vou indicar um livro aqui no finalzinho. Então, eleitos para ser de santos, todo eleito vai viver uma vida santa. 3.2, eleitos para sermos filhos responsáveis. Filhos com maturidade, filhos com compromisso, filhos orientados pelo Pai, conduzidos pelo Pai, vivendo uma vida responsável pelas suas escolhas. Então, os filhos escolhidos pelo Pai vai viver uma vida diferenciada por isso. E o 3.3, eleitos para agradá-lo. Eis-me aqui, Senhor. A gente não gosta de cantar aquele corinho, eis-me aqui, Senhor, venho me render. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade, para agradá-lo. Não é para agradar o fulano, ciclano, bertano. A gente deve agradar todo mundo, mas, acima de tudo, agradar a Deus. Paulo disse que se fosse para ser servo, se fosse para agradar aos homens, ele não seria servo de Cristo. Me fala a memória, Gálatas 1:10. Ele não seria servo de Cristo. Então é importante, deixa eu ver aqui, é importante a gente agradar os homens, até porque somos cristãos e não podemos viver uma vida de qualquer jeito, mas se tivermos que desagradar a Deus para agradarmos os homens, vamos agradar a Deus. Deixa eu ver se eu achei o texto aqui. Isso mesmo, 1:10. Se agradar saindo dos homens, não seria servo de Cristo. O finalzinho de Gálatas 1:10. Que coisa, hein? Então, agrada a Deus. Tonifique isso aí para sua turma. Você tem papéis dentro dessa escolha de Deus. Ser santo, ser um filho responsável e ser uma pessoa que agrada a Deus, ser uma pessoa também automaticamente que agrada a Deus, agradáveis aos homens, nada de rancor, de amargura, de grosseria, em nome de Deus. Eu estou aqui para servir a Deus, nada disso. Mansidão e amor ao próximo, isso aí é que manda o Evangelho e faz parte de alguém que agrada a Deus. Tá bom? Vamos à nossa conclusão, Dentro dessa eleição, eu quero também trazer uma tônica aqui, porque nós fomos escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. Escolhido pelo Pai, remido pelo Filho e selado pelo Espírito Santo. Essa é uma bênção aí espiritual. Por quê? Quando um comprador de Morões comprava suas madeiras, elas vinham ali do Mar Negro e chegavam até o porto de Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária. Os compradores iam lá, escolhiam as madeiras e selavam essas madeiras. Todas aquelas que estivessem seladas ali com aquele selo daquele determinado comprador, ninguém poderia mexer. Ela poderia ficar vários dias ali até que ele fosse a buscar. E quando a Bíblia diz que nós somos selados, que o seu Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é justamente isso. Ninguém vai nos apanhar
porque nós estamos selados com o Espírito Santo. A não ser que nós optemos por abandoná-lo. Aí Deus não tem mais compromisso conosco na medida que a gente opta por abandonar aquele navio que eu falei antes. Tá bom? Encerrando aqui, meu amigo, a conclusão diz assim, antes de tudo existir, inclusive nós mesmos, Deus elaborou um poderoso plano de salvação capaz de mudar a vida de todos os crentes, os seres humanos. E por sua infinita vontade, graça e bondade, hoje temos o privilégio de fazer parte da sua grande família, a família de Deus. Professor, quero te indicar esse livro aqui, ó. A Doutrina da Predestinação, de Severino Pedro da Silva. Excelente aí para dentro desse assunto aqui, dessa teologia da predestinação e da eleição. Tá bom? Se você tiver, possa consultá-lo. Caso você não tenha, eu te indico para que você possa adquiri-lo. Um grande abraço, fica com Deus, boa aula para você. Não perca o foco, se inspire, vá inspirado, ora a Deus, que o Espírito Santo de Deus te ilumina, te enche, te capacite, te instrua, para que você seja a boca de Deus quando estiveres lecionando. Fica com Deus, até a nossa próxima aula. Não se esqueça de compartilhar, hein? Um grande abraço.